Bom dia, meus amigos. Saudades de vocês. Hoje eu queria falar com vocês do assunto do momento. A gente está vivendo uma fase desafiadora com essa nova doença que apareceu, o coronavírus. E tá todo mundo assustado e a maioria das pessoas em isolamento social, que é o mais importante nesse momento, para evitar uma disseminação acelerada, um colapso do sistema de saúde. Mas o fato é que a gente deve ter o olhar mais reflexivo sobre o que essa situação traz para a nossa vida e o que nós devemos repensar no nosso sistema. A gente já sabe que é uma doença nova que veio para ficar. Então, uma hora ou outra, todos nós vamos ser contaminados e vamos desenvolver anticorpos para ela. E o que vai fazer a diferença nessa história é se o nosso sistema imunológico está forte ou não. E isso faz a gente refletir sobre duas coisas. Primeiro, sobre a medicina que a nossa civilização tem adotado, uma medicina que trata as consequências da doença e não as causas. A medicina preventiva, embora ela já seja bastante estudada, ela ainda fica muito aquém do que poderia ser. E o que a gente percebe é uma medicina que trata as consequências com remédios. É isso que a gente está acostumado a ver. E aí, quando você se depara com uma doença que não tem um tratamento com remédio e que tem uma resposta positiva para quem tem um sistema imunológico forte, isso faz você refletir sobre a necessidade de uma medicina preventiva. Outra reflexão importante diz respeito aos nossos hábitos diários, à rotina das pessoas. No mundo inteiro, a sociedade se rendeu a um estilo de vida baseado no capital e no consumo. Um estilo de vida superficial e acelerado que leva a altos níveis de estresse, à adoção de práticas inadequadas, tanto alimentares quanto físicas, a uma desconexão com a sua própria essência e com o universo, e a um consequente aumento do adoecimento, principalmente no que diz respeito a doenças crônicas. Eu gostaria de trazer aqui para vocês alguns dados estatísticos que eu tomei conhecimento através do Flávio Passos, um pesquisador da área de nutrição, muito conceituado, do qual eu sou aluna e seguidora e recomendo para quem quer mudar para melhor seus hábitos alimentares e sua vida. Eu vou ler os dados aqui para vocês. Segundo ele, tão ou mais triste do que a perda de 10 mil seres humanos para o Covid-19 desde dezembro até março, cerca de 1.190.000 pessoas morreram no mundo por complicações de diabetes tipo 2 neste mesmo período. São mais de 14 mil pessoas por dia que experimentam a falência de sua saúde por más escolhas alimentares e de estilo de vida. Atualmente, 7 entre cada 10 mortes são causadas por doenças crônicas, como câncer, diabetes tipo 2, Alzheimer, doenças cardíacas, dentre outros inúmeros. Estas doenças são reflexo da repetição frequente de hábitos equivocados. 1/3 das crianças do mundo estão acima do peso. 70% dos habitantes da civilização ocidental fazem uso de algum medicamento prescrito recorrente. 70%. 1/6 das pessoas são dependentes de remédios psiquiátricos. 20% da população sofre com depressão. E mais de 50% das pessoas sofre com diagnósticos de diabetes ou com desordem metabólica pré-diabetes, conhecida como resistência à insulina. Então, como a gente pode ver, são
altos os índices de adoecimento devido a um estilo de vida equivocado. Essa pandemia faz a gente refletir sobre esses dados e sobre como a nossa sociedade precisa mudar os seus hábitos e os seus valores para mudar todo esse cenário. E o que a gente deve fazer então para cuidar do nosso corpo e manter o nosso sistema imunológico forte? Primeiramente, a gente deve ter clareza que o corpo e a mente estão ligados, um interferindo no outro, o que traz a necessidade de uma intervenção holística. E aí, pensando nesse cuidado com o nosso corpo, um dos grandes desafios que a gente tem nesse momento é vencer o medo e a ansiedade da própria doença. A gente liga a TV em alguns canais e é o tempo inteiro falando das notícias, das milhares de pessoas infectadas, das pessoas que morreram, do colapso do sistema de saúde. As notícias espalham o medo, porque as notícias de medo são mais vendidas, as notícias ruins são mais assistidas pelas pessoas. E o medo causa uma resposta no nosso corpo. Através do medo, o nosso corpo produz hormônios, adrenalina e cortisol, que produzem uma resposta imunossupressora, ou seja, eles diminuem a resposta do nosso sistema imune, que é o sistema de defesa do nosso organismo. Sentir medo é uma forma intensa de estresse, que baixa a nossa guarda e nos torna suscetíveis a contaminações. Existem técnicas e hábitos que, se adotados diariamente, nos ajudam nessa nossa rotina de substituir as baixas vibrações pelas altas vibrações. Essas técnicas mudaram a minha vida. Como eu já falei para vocês, o corpo e mente estão ligados e um interfere no outro. Então não adianta você cuidar de um e não cuidar do outro. Você precisa cuidar do seu corpo adotando os hábitos saudáveis, uma alimentação saudável, exercícios diários e disciplina nesses hábitos. Praticar alimentação saudável e exercício todos os dias. Não adianta você fazer o exercício ou você adotar uma dieta saudável um dia só ou uma semana. Quando você volta para os seus hábitos inadequados, o seu corpo perde rapidamente tudo aquilo que você já conquistou. E eu estou falando isso por experiência, porque não é fácil manter hábitos saudáveis durante muito tempo. A gente tende a se sabotar. E quando você começa a não usar esses hábitos, a mudar a sua rotina, você percebe a queda de tudo aquilo que você conquistou. Então a gente precisa ter disciplina. Como diz a Amanda Dreyer, é hoje, amanhã e depois. HAD. Todos os dias você precisa prestar atenção naquilo que te faz bem e naquilo que te faz mal. E adotar os hábitos saudáveis. Outra coisa extremamente importante é cuidar da sua mente. E para isso existem técnicas. Como controlar uma mente ansiosa? A técnica mais eficiente para acalmar a mente são técnicas de respiração. Quando você está ansioso, o seu corpo libera na sua corrente sanguínea adrenalina e cortisol, que aceleram os seus batimentos cardíacos e a sua respiração. Quando você faz exercícios de respiração, automaticamente, quando você acalma a sua respiração, você vai acalmando o seu corpo. E quando você coloca esses exercícios como uma prática diária, você vai equilibrando a sua mente dia a dia. Além dos exercícios de respiração, é muito importante a meditação todos os dias. Você começar a se distanciar dos seus pensamentos. Você não é os seus pensamentos.
E você precisa ter consciência disso. E as práticas de meditação ajudam nisso, a se conhecer, a separar você dos seus pensamentos, a controlar os seus pensamentos. Não adianta nada se você fizer exercício e uma dieta saudável, mas manter no seu coração sentimentos ruins de rancor, de raiva, de culpa, de tristeza. Você não vai conseguir bons resultados. Inclusive, se você não trabalha a sua mente, você vai ter muito mais dificuldade de cuidar do seu corpo. E como que você elimina esses sentimentos ruins? Adotando sentimentos bons. Os sentimentos ruins, eles dão lugar aos sentimentos de alta vibração. O perdão, a gratidão, o amor, a fé, a alegria. É substituindo um sentimento para o outro que você vai conseguir ir mudando isso no dia a dia. Quando você se percebe com raiva ou com tristeza, você precisa tomar uma atitude e substituir aquele sentimento de raiva por um sentimento de gratidão, por um sentimento de perdão, por um sentimento de amor. Quando você está com uma tristeza, tenta mudar os seus pensamentos, tenta fazer algo que te conecte novamente com o sentimento de alegria. Aos poucos, com a prática diária, com meditação, com exercícios, a gente vai conseguindo mudar esse padrão vibracional do nosso corpo. E quando você muda esse padrão e muda os seus hábitos físicos, exercícios e dieta, o seu sistema imunológico fica forte, automaticamente. Antes de eu começar o meu processo de despertar, de autoconhecimento, eu era muito mais gorda, eu estava muito acima do meu peso, eu sofria com muita ansiedade, os pensamentos não paravam, eu não conseguia sentar e me sentir em paz, a cabeça estava sempre a mil. Era sempre milhares de coisas ocupando o pensamento. Eu me identificava com os meus pensamentos. Não havia essa separação. E eu fui aos poucos entrando num quadro de adoecimento. Um pouco antes da catarse, né, de eu entrar naquele turbilhão assim, que foi tipo a gota d'água, que ou eu despertava ou eu me deprimia totalmente, o meu corpo estava numa situação crítica. E todos os meses eu adoecia e era obrigada a procurar o serviço médico e tomar antibióticos e anti-inflamatórios. E esse ciclo vicioso, porque você toma os remédios e seu corpo fica ainda mais fraco e você não muda os seus hábitos e continua com a sua alimentação inadequada e você se adoece de novo. Tanto que, por fim, os médicos mandaram eu tomar até vitamina, que falaram, não, seu sistema imunológico está muito fraco. E isso tudo acabou quando eu mudei os meus hábitos e quando eu comecei a cuidar da minha mente. Porque quando eu comecei a cuidar da minha mente, eu tive força para manter a disciplina e o equilíbrio do meu corpo. Então é isso que eu indico para todo mundo. Eu espero que todos nós consigamos praticar isso no dia a dia. Eu acho que isso, se as pessoas compartilharem essas informações e começarem a adotar essas práticas na vida, de hábitos saudáveis, de cuidar da mente, de manter uma vibração elevada, de adotar uma medicina preventiva nas suas vidas, de se conectar com o todo, com as outras pessoas e com a natureza. Isso vai ser um resultado fantástico dessa crise que a gente está passando. Então vamos aproveitar o que existe de bom em tudo isso que a gente está vivendo. Foco na mensagem positiva que isso pode trazer pra gente.
Nos próximos vídeos eu vou trazer as técnicas. Então fica ligado e assiste tudo. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que você acha que pode se beneficiar dessas informações também. Eu acredito que essas informações são importantes para qualquer pessoa. Todo mundo tem o direito de saber a melhor forma de cuidar de si. E para mim, essa é a melhor forma, é a que dá mais resultado. E que fica claro e evidente nessa situação que nós estamos, que a gente precisa mudar os nossos hábitos e melhorar o nosso corpo e a nossa mente. Então, compartilha esse vídeo, curte se você curtiu, comenta o que você achou, conta o que você está fazendo para cuidar da sua mente e do seu corpo nessa época de isolamento. Vamos compartilhar as dicas e vamos conversar sobre aquilo que agrega na nossa vida. Um beijo para todos e até o próximo vídeo.